Olá, alunos de análise de balanço, tudo bem? Então, eu estou fazendo essa gravaçãozinha aqui para dar um feedback para vocês com relação à primeira parte do trabalho que vocês me enviaram, tá bem? Ainda tem um aluno que não me enviou, vou pedir para dar uma olhadinha e me enviar, tá bom, gente? Não esqueçam, tá? É bem importante. Vocês têm que lembrar que a nossa disciplina, ela é composta pela construção deste trabalho e apresentação dele e uma prova final. Então, ele vale 60% da disciplina. Se vocês não conseguirem acompanhar, se vocês não conseguirem fazer as partes do trabalho, vocês vão acabar não passando na disciplina, não é? Então, assim, se empenhem, até porque, assim, o trabalho é bem bacana, não é? Eu vou tentar agora dar uma explicadinha de novo em todo o trabalho, e ao invés de usar o trabalho de vocês como exemplo, eu vou usar o trabalho do Luan, que eu coloquei para vocês lá na aula 1, como o trabalho base para que vocês olhem para ele, né, e organizem o trabalho de vocês, tá bem, pessoal? Então, assim, eu quero começar primeiro dizendo que alguns de vocês fizeram um trabalho bem direitinho. Vocês foram lá, buscaram um balanço patrimonial e DRE de uma empresa, vocês foram lá, construíram uma introdução do trabalho, fizeram os objetivos específicos do trabalho, né, geral, que são efetuar as análises, né, de acordo com o andamento do trabalho, e vocês fizeram um histórico da empresa que eu pedi. Então, alguns de vocês fizeram todas as partes do trabalho bem bonitinho, ficou bem bacana. Outros não. Outros entregaram só a introdução, outros só entregaram uma parte do histórico, e alguns não colocaram balanço e DRE lá. E é bem importante que vocês organizem o trabalho por completo. Vocês vão ver que quem fez completo teve uma notinha boa, quem não fez completo ficou com uma nota pior. Então, assim, recuperem agora na segunda entrega. Nesta segunda entrega, o que é que vocês têm que fazer? Então, eu vou abrir aqui o trabalho do Luan para vocês, tá? E lá no trabalho do Luan, deixa eu ver aqui. Tá, é esse mesmo. Lá no trabalho do Luan, eu vou explicar a continuidade do trabalho para vocês, tá bem? Então, aqui. Ok, vocês devem estar enxergando aqui esta tela, né, esta aba. Então, é o seguinte, aqui o trabalho do Luan, ele escolheu o Nubank, tá? Ele fez no semestre passado, ó, tá todo bonitinho, ele usou lá a formatação da UERGS com lista de figuras, equações, sumário, ficou um trabalho maravilhoso. Então, aqui está o objetivo do trabalho, tá? Que é o que vocês têm que fazer, são os subitens que a gente conversou. Então, primeiro tem um diagnóstico das demonstrações contábeis, dados contábeis relativos a ela. Estes erros aqui, ó, gente, são da impressão, tá? De quando eu mandei imprimir em PDF, por isso que tá assim, só que como eu baixei para vocês, vai continuar assim, tá? No Word não tem. Depois, a gente vai ter o que? Análise visual do balanço e do DRE, das notas explicativas, análise PESTEL, depois as pesquisas públicas sobre a empresa e depois a verificação de índices de estrutura de capital. Tudo isso vocês vão fazer, tá? Então, a primeira parte do trabalho dele foi falar sobre o histórico, né, do Nubank, ó. Então, ele faz origem e apresentação do Nubank. Ele copia questões lá do Wikipédia, de vários lugares, mas ele referencia, tá? Ó, não é grande, é tipo 2 páginas, mas é para vocês falarem da empresa que vocês escolheram. Depois disso, aqui eles já estão colocando análise visual do balanço, porque mais tarde deixa eu abrir aqui, comentar aqui para vocês verem. Mais tarde, eles fazem a análise horizontal e vertical, mas aqui é só análise visual, tá? Essa é a próxima fase do trabalho de vocês. Então, assim, agora o que é que vocês fizeram? Vocês têm lá a introdução do trabalho de vocês e vocês têm o histórico, tá? O histórico do Nubank, isso tem que estar pronto. E vocês têm o balanço e o DRE, que tem que estar coladinho aqui. Então, peguem o balanço e passem para cá. Passem numa planilha, né, de Excel, o balanço de vocês e depois passem para cá. Por que passem para uma planilha de Excel? Porque depois a gente vai calcular índices, depois a gente vai calcular análise horizontal e vertical. Para isso, a gente precisa, obrigatoriamente, que todos os dados do balanço e do DRE da empresa de vocês estejam dentro de uma planilha de Excel.
tá bem? Então, este é o primeiro passo agora. Vocês vão colar em uma planilha de Excel, né, para fazer a análise visual. O que é a análise visual do balanço? A análise visual do balanço é nada mais é do que olhar para esse balanço. Lá na primeira aula, eu fiz um lembrete, né, de tudo que se aprendeu em contabilidade geral. Contabilidade geral, a gente aprende o quê? A gente aprende balanço, aprende DRE, aprende todas as demonstrações contábeis. Mas eu foquei ali em mostrar para vocês, principalmente balanço e DRE, certo? Por quê? Porque balanço e DRE é da construção dele, né? Bens, direitos e obrigações. Lembrando que ativo se referencia a bens e direitos e passivo a obrigações de curto, médio, longo prazo. E depois a gente tem lá o que mais? A gente tem patrimônio líquido. Então, a gente fecha, assim, um balanço da nossa organização, da nossa empresa. Quando a gente abre o balanço, ele não pode ser uma peça desconhecida da vida de vocês. Vocês têm que saber do que é que se tá falando, certo? Então, assim, quando a gente está falando aqui de caixa, equivalentes de caixa, a gente está falando do quê? Está falando do ativo da empresa, são os bens. Então, aqui, caixa, disponibilidade, aplicações, títulos, até lá embaixo, depreciações e amortizações, a gente está falando do ativo do Nubank. E aí, quando a gente fala em análise visual do ativo, bom, eu estou visualizando os meus bens e os meus direitos. É o que a minha empresa tem de bens, está no nome dela. O que ela tem de direitos, né? De valores de operação de crédito, por exemplo, a receber, ok? E a gente tem ali os anos, que é 2020 e 2021, por exemplo, 2019 e 2020. Lembra que eu pedi para vocês outro detalhe muito, muito importante, não é uma demonstração contábil, né? Ela é uma demonstração contábil, mas sempre se refere a dois períodos distintos. A gente não consegue analisar nada dentro de um balanço em um período, né? Porque daí seria uma imagem estática do que está acontecendo. A gente precisa de 2 períodos, sejam trimestres, sejam semestres. Então, quando a gente pega um balanço, ele tem sempre lá 20 e 21. Né, 19 e 20. Aí vamos ver o seguinte, aqui tem 2 períodos. O que a gente observa lá no caixa, equivalentes de caixa? Que há um aumento, ó, ele colocou um verdinho de 821 mil em caixa, equivalentes de caixa. Mas disponibilidades desceu. Aí aplicações de liquidez subiu, instrumentos financeiros também, títulos e valores imobiliários também. Quando a gente vai lá no total do ativo, para não passar um por um, ele subiu o total do ativo em mais de 6 milhões, tá? E aí a gente tem lá o passivo. O passivo dessa empresa, obrigações por empréstimos diminuiu, relações interfinanceiras aumentou, e a gente vai lá no total do passivo, também ele aumentou. Claro, se você aumenta o ativo, você também está aumentando o passivo da empresa, porque as obrigações, bens, direitos e obrigações que você tem também aumentam, não é? Olhando assim para essa demonstração contábil, olha só, o que o Lua fez? Primeiro ele colocou na planilha e verificou todos os que subiram e os que desceram, ok? Prejuízos acumulados, olha aqui, ó, subiu, então tá positivo. Então, na verdade, diminuiu, porque foi de 900 para 659, tá? Isso é interessante. E ali a gente tem obrigações por empréstimos, por exemplo, tá? Que também diminuiu. Ó, então, assim, o que ele fez? Ele colocou o que é cada conta, caixas e equivalentes de caixa são aplicações financeiras de alta liquidez. No caso do Nubank, observa-se um aumento significativo. Esse saldo apresenta 821 mil. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão pegar o balanço, tá? E depois o DRE, que está aqui, e vocês vão fazer análise visual, vocês vão verificar quanto aumentou e quanto diminuiu neste período, que está aqui o valorzinho, estão vendo? E vocês vão indicar numa tabelinha o que significa cada uma das contas que tem aqui e o que significa ter aumentado ou não, né? Ah, mas essas contas aqui algumas não conheço. Bom, me chama e pergunta, pesquisa, né? É tudo uma questão de pesquisar. Ah, mas o meu eu peguei o Grêmio para fazer, não é o caso de vocês. Bom, as contas serão bem diferentes dessas aqui. Estes são contas, né? Estes são contas de uma instituição financeira, que comumente é assim. Nem todas as contas vão ser dessa mesma forma, mas todas vocês terão que pesquisar. Então,
como é que funciona isso e para que funciona isso? Bom, isso funciona para vocês terem uma ideia da saúde da empresa que vocês estão lidando. Por quê? Vocês escolheram uma empresa, organizaram uma história e agora vocês estão verificando a saúde financeira dela. O ativo está aumentando, é uma coisa boa, não é? Porque então está aumentando bens e direitos, mas o passivo está aumentando um montão junto. Se o ativo e o passivo estão aumentando simultaneamente, não sei, talvez tenha alguma questão ali complicada na empresa, porque o patrimônio líquido devia estar aumentando, porque dentro do patrimônio líquido você tem o quê? As reservas de lucros, entenderam? Então, o que vocês vão fazer aqui é bem uma função de administrador mesmo, que é olhar para dentro do balanço e do DRE de vocês, né, de cada uma das contas, dizer o que significa cada uma dessas contas, e aí, então, verificar o aumento ou a diminuição delas no período. O período é só verificar ali, né? De 20 para 21, do ano 20 para o ano 21, ou do ano 21 para o ano 22, ou do primeiro semestre para o segundo semestre, tá bem? Tanto faz, contanto que vocês tenham alguma forma de comparação. Vocês vão dizer o que significa cada conta e quanto ela aumentou ou ela diminuiu. Para quê? Para dar uma ideia da saúde financeira da organização de vocês. Vai dar trabalho? Vai, mas é um trabalho bacana porque vocês vão aprender, então, a entender o funcionamento de uma organização assim. Porque a ideia no final é o quê? Que vocês deem um parecer de vocês com relação a investiria ou não investiria nesta organização, considerando o que eu estudei acerca dela, tá bem? Este, então, é o próximo passo do trabalho de vocês, tá perfeito? Então, tá. Além disso, eu coloquei ali o seguinte, que vocês têm que verificar notícias relacionadas à empresa, mas isso eu vou deixar lá para análise Pestel, tá bem? Então, agora, o que eu vou pedir é que vocês façam isso aqui, essa tabelinha onde tem balanço, DRE, onde vocês verificam o quanto aumentou e diminuiu no período, e que vocês coloquem o resultado, colocando qual o nome da conta e colocando o resultado relacionado ao aumento ou à diminuição dela, tá? Porque a gente tem ali, ó, por exemplo, ó, prejuízo por ação, tá? Diminuiu R$ 1 de prejuízo por ação. Então, diminuição de prejuízo por ação, tem ali, tá? Então, a gente tem ali todas as contas e todos os valores relacionados a aumento ou diminuição em um determinado período, tá bem? É isso que vocês vão fazer, então, na próxima, opa, na próxima etapa do trabalho de vocês. Eu parei a apresentação agora. Então, na próxima etapa do trabalho de vocês, vocês vão fazer isso, tá bem? E aí, depois disso, a gente já tem ali, vocês vão ver que na continuidade já tem vídeos falando sobre análise Pestel e sobre as demais análises do nosso trabalho. A análise horizontal e vertical, de balanço, análise Pestel, vocês já têm ali trabalho para mais um mês, mais ou menos. A minha dica é, mantenham-se no foco, façam o que eu pedi, tá? Mantenham-se no foco e não deixem para a última hora, porque vocês vão deixar para a última hora e vocês vão se ralar. Por quê? Porque vocês não vão ter as notas na continuidade e o trabalho vai ficar muito ruim no final, tá bem? Então tá, pessoal. Eu espero que o videozinho tenha ajudado. Não esqueçam que vocês podem me chamar no grupo sempre que precisar, tá bom? Bom trabalho, né? Toquem ficha no trabalho de vocês. E se vocês se arrependeram de fazer o trabalho sozinho porque estão achando muito longo, falem com alguém dentro do grupo, falem com algum colega de grupo de vocês para vocês efetuarem os trabalhos juntos, tá? Ainda dá tempo, tá bem? Beijos e boa semana de trabalho para vocês.